Amados, quem puder ficar de pé, quem não puder, não precisa ficar de pé, quem não quiser, não peca. Mas eu estou dando a liberdade de cada um ficar do jeito que ali é confortável para orarmos ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez entramos na Tua presença, em oração, que dela não saímos, ó Pai, te pedindo mais graça, mais misericórdia, a Tua aprovação, a Tua presença em nosso meio, dando-me capacidade de ensinar e o Teu povo de aprender. Pai, eu tenho aprendido que ninguém é sábio demais que nada tenha a aprender, ninguém é simples de nada mais que nada possa ensinar, que aprendamos uns com os outros nesta manhã, assim como a Tua palavra diz que um amigo se aperfeiçoa no rosto de outro amigo, e ferro com ferro se afia, Pai, nos ajuda a crescer na graça e no conhecimento do Teu Filho, aos presentes, a gracia, guarda parentelos familiares, que ninguém saia da mesma maneira que entrou, Senhor, antes saímos melhores uns para os outros, e não e nunca um do que os outros, os que não podem estar por motivo de força maior e justa, o Senhor agracia igualmente, o fraco fortalece, o caído levanta, o enfermo o Senhor cura, o oprimido o Senhor liberta, e aquele que não quer, o Senhor encontra com ele no caminho de Damasco, e conversa com ele, palestra de pai para filho, de senhor para servo, Pai, em nome do Senhor Jesus, na certeza da vitória, já te damos graças, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Rapidamente dando satisfação para a igreja. Para quem não viu semana passada, já chegou quem é quem na Bíblia, né? Que nos ajuda a fazer uma melhor leitura dos livros. Eu vou ler o livro de João, eu venho aqui primeiro, estudo quem foi João, o evangelista, conheço a história dele, e depois entro no livro dele, me ajuda a entender melhor o livro. Conhecer o autor ajuda a entender melhor o livro. Eu fiz uma agenda da biblioteca da EBD, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Resgatando Vida em Campo Grande, para empréstimos de livros. Eu vou colocar aqui o que nós temos na secretaria, né, ali na secretaria da EBD, e se algum irmão chegar, irmão, esse fim de semana, eu vou estar pregando em algum lugar, vou precisar de 1 ou 2 livros para estar estudando em casa, aí vem, comunica com a gente, terça-feira eu estou aqui no seminário, domingo, né, pela manhã, a gente faz um empréstimo, né, o irmão, a gente anota, está emprestado com o irmão devolve, e assim a gente vai usando, porque foi comprado para usar, ok? Irmão Cláudio, esse meu filho, o cupim de livro do meu filho rasgar, não tem problema, você fica com o livro para você e compra um novo para a igreja, sem problema. Não vão brigar por causa disso, ninguém precisa ficar inimigo, pode, isso pode, comprar outro, fica tranquilo, isso aí pra gente não tem problema, o coração, ó, limpinho. Isso daqui é o comentário para quem não esteve na última aula, né, eu falei, isso aqui é o comentário bíblico pentecostal, o que não coube na Bíblia de estudo pentecostal está aqui, e aí eu conversei com o irmão Fernando, teve uma pessoa que comentou 3 livros aqui, e ela foi infiel, comentei também com o irmão Samuel, e ela foi infiel ao comentário dela, ela ficou mais preocupada em usar a Bíblia para defender a posição dela, teológica, do que usar os dicionários para explicar os livros que foram confiados a ela, para ela fazer o comentário. Então, eu indico, mas já vou dizendo, há erros. Ok? Há um erro aqui de uma pessoa, ela não errou na interpretação, ela não quis nem interpretar, ela quis usar o livro para se justificar, tá? Então é um excelente livro, só que eu vou trocar esse daqui por esse daqui de baixo, olha a diferença, o de baixo também é o Novo Testamento, ó. Novo Testamento, livros 6 a 7, daqui de 1 a 5 é o Antigo Testamento, e aqui é o Novo Testamento, só o Novo Testamento. Esse daqui também é só o Novo Testamento, mas aqui tem mais informação, né? E a diferença de preço não é muito grande. Então, já que eu sei que tem uma falha aqui, né? Uma falha aqui, né? Que não foi feito o que deveria ter sido feito. Então, tem 3 livros que não me revelam nada, não me ensinam nada. Então, eu preferi trocar esse por esse daqui, e vai ficar à disposição da igreja. Quiser estudar mais a fundo algum livro do Novo Testamento, está aqui. Sociedade Bíblica do Brasil, que é a nossa denominação. Dicionário Sociedade Bíblica do Brasil, nossa denominação, dicionário CPD, nossa denominação. Então, isso daqui também é da nossa denominação, então eles falam a nossa língua, pentecostais, entendeu? Você não se perde, ok? Então, eu queria dar essa satisfação para os irmãos. Irmãos, estamos estudando o livro de João. Eu tenho tempo? Deixa eu falar com os irmãos. Deus nos trouxe para cá, né? Deus falou comigo, com a minha esposa,
Deus usou a irmã Norma para confirmar. Nós somos resposta às orações do pastor, nosso pastor Odilei, do Nascimento. E Deus nos trouxe para cá porque o pastor Odilei orava. Eu preciso de alguém para me ajudar no ensino da palavra e no evangelismo. Aí Deus me tira lá de Pavuna, me arranca com raiz e tudo, vira minha vida de cabeça para baixo e me joga aqui. Bum! Eu falei, o que eu estou fazendo aqui, Jesus? Meu Deus, aí Deus vai para cá, para vir para cá, ajudar meu servo, ajudar a igreja. Então, qual foi a proposta de Deus na nossa vida para a igreja? Ensinar vocês a lerem e entenderem a Bíblia. Ensinar vocês a lerem e a entenderem a Bíblia. Capacitar vocês a extraírem de um versículo 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias de alimento. Você lembra aquela pregação que eu fiz aqui? Na segunda-feira, tudo posso naquele que me fortalece. Na terça-feira, tudo posso. E cada dia, o versículo aplicado, me orientando a pessoa de uma forma diferente, a como ela se comportar, como ela agir. Peguei na quinta-feira aqui. Então, um versículo na mão de quem sabe manejar a palavra da verdade, ele alimenta ela, ele guia ela, ele guarda ela, ele protege ela, ele abençoa ela por uma semana ou mais. A pessoa tem que saber usar a palavra. Então, nosso propósito aqui é dar a vocês ferramentas para que vocês aprendam a ler e extrair mais, tirar mais proveito da palavra. Quais são as outras implicações bíblicas do respeito ao que a gente está ensinando? A Bíblia Sagrada diz que se a sua espada perder o fio, ela não te defenderá na peleja. Crente derrotado, porque a espada dele está sem fio. Está na Bíblia. Efésios capítulo 6 diz, de tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para defender vocês no dia da batalha. Mas se ela tiver sem fio, vai perder a batalha. Está com a espada, mas não sabe usar, não sabe manejar, lê, não entende, vai ter derrota. Aí o malandro faz o seguinte, eu vou bater com força. Aí vem a palavra do Senhor, Eclesiastes de Salomão, se o machado perde o fio, emprega-se mais força. Problemática. Um lenhador chegou, começou a trabalhar, na primeira semana arrebentou. Todo mundo, lenhador bom. Na segunda semana ele arrebentou. Na terceira ele começou a decair. Na quarta, só derrota. Aí ele foi conversar com o patrão. Eu não sei o que eu estou fazendo, eu como a mesma comida, eu durmo no mesmo horário, acordo no mesmo horário, corto o mesmo tipo de madeira, o machado mesmo, mas não estou vendo mais aquele efeito dos primeiros dias. Aí o Leandro malandro perguntou a ele, você tem parado para afiar o machado? Aí o Leandro novo, bobo, não. Está cansando mais e produzindo menos porque está sem corte, está sem fio. E a Bíblia diz isso, que lindo. O crente, não, vou bater mais força. Aí o crente se esquece do que diz Joel, nem por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. Aí o crente se lasca todo, eu fico só olhando, vem se aconselhar comigo, sorte deles que não vem, quando vem eu falo assim, e aí? Eu pego a Bíblia, e aí? Essa está com problema nessa área, e aí? Nunca leu, não? Está aí, está quase 3.000 anos aqui. Nunca leu, não? Está com problema mais em que área mesmo? Quando Efésios fala de espada, quando a gente pega um dicionário, o dicionário fala que existe 2 tipos de espada na Palestina, no Oriente Médio. Existe a espada grande e existe a espada pequena, chamada geralmente de adaga. Qual é a diferença? Quando eu uso a espada grande, o pastor usa a espada grande, porque ele está defendendo o rebanho, a família. Mas no deserto, quando você está sozinho, você usa a adaga, que é pequena, é para combate corpo a corpo. E a palavra espada de Efésios, capítulo 6, não é a longa, é a curta. Como é que está a tua espada para combate mano a mano? Está afiada? Eu estou tentando. Já fez 1 ano. Eu estou tentando. Deus não vai me cobrar nada, porque eu estou tentando te ajudar a afiar o teu machado para tu produzir mais e se cansar menos, e para afiar a tua espada para você ter mais vitórias e menos derrotas.
Isso aqui é prova de que eu estou tentando. Ok? Agora, se você não afia a sua espada, se você não afia o seu machado, a culpa não é minha, ok? Coloque isso na sua cabeça. Toda vez que você olhar aqui, veja isso como um esmeril que está tentando afiar o teu machado para a obra e a tua espada para se defender. E se você é chefe de família, você tem duas espadas, né? A da pessoal e a familiar, que é a cumprida. As duas, os três têm que estar super afiados. O machado, que é o trabalho, provisão, representa obra. A espada cumprida, que é a defesa da coletividade. E a espada pequena, que é a defesa pessoal. Quando você está no deserto e é tentado por Satanás. É no mano a mano, é no tete a tete. Muita gente, por não examinar, esmiuçar, ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite, para fazer prosperar o seu caminho, ser próspero em tudo que fizer, não conhece essas minúcias. Ok? Estou gravando o áudio. Pega o áudio quando eu botar no grupo, anote, divida com o outro, ensine a outro, pesquisa na Bíblia, machado sem corte, espada sem fio. Eu não vou dar de mão beijada. Já disse que está, já disse onde é que está no Antigo Testamento, vai lá. Se eu não me engano, 2 Coríntios 2:10 diz que ainda que habitamos num corpo carnal, não lutamos segundo a carne, mas lutamos segundo o Espírito, porque nossas armas são espirituais e poderosas em Deus para destruir toda e qualquer fortaleza que se levanta. Mas o crente não sabe manejar. A arma espiritual é poderosa, mas na mão de alguém que não sabe manejar, na mão de alguém que não tem não tira um tempo para afiar, né? Aí fica difícil de ter vitória, crente. Estou dando, estou ensinando, estou esclarecendo, ok? Vamos para a lição de hoje. A gente está lendo o quê? Dessa apostila, abençoada? Ok, João? Amém. Não sei se vai ter para todo mundo não, hein? Online. Tá? Vê aí, quem mais tem essa aí? Tá? Quantas está faltando aí atrás? Meu Jesus maravilhoso é. Minha inspiração. É, Evangelho de João. Não, é de João. Aí tá de Lucas? Ih, rapaz, então vê aí se tá. Aqui é Mateus. Ih, então acabou. Ih, acabou a minha de João. Acabou a minha de João, gente. Lascou, peraí, deixa eu ver isso aqui. Xiii! Acabou a minha de João. Vamos imprimir 25. Vou imprimir 25, acabou. Imprimir 25? 25, 30, 25. 25. Elânia, você tem aí? Quem? Só um minuto. Não tem. Você... tem a Bíblia Pentecostal. Irmão, pode ler a Bíblia pela Bíblia Pentecostal do senhor? Aqui. 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 Me empresta aqui rapidinho, ó. Irmão Pastor Fernando, quem é que tá assim? Aí atrás vocês têm? Irmã Ana, depois... Tem aí? Tá. A irmã Ana, depois devolve aqui pro Pastor Fernando. Tá? Por gentileza. Ih, acabou mesmo. Gente, que vem muita gente numa semana, e quem vem numa semana não vem na outra, me arrebenta. Eu tenho que fazer... Aqui, ó, agora, aqui, a mesma quantidade, a quantos não vieram pegar? Lucas, ó. Só de Lucas sobrando aqui, ó, peraí, eu tenho Mateus 2. Mateus eu tenho 3 e Lucas eu tenho 3 sobrando, ó. Eu tenho 3 Lucas e 3 Mateus, eu estou fazendo. Aí umas sobram e outras está faltando. Aí me arrebenta. Vou ter que jogar no grupo. A fé vem pelo ouvir pela palavra, mas é bom quando a gente pode tocar, né? É bom que a gente pode tocar. Difícil, complicado. Eu tenho que fazer mais, tenho que fazer para largar aí de mão, deixar isso aí. Eu fico com pena, dói meu coração. Jesus mandou juntar os cestos para que não houvesse desperdício. Né? Eu fico com pena. Né? Mas vou ter que fazer uma quantidade maior mesmo, e seja lá o que Deus quiser. Tá aí, irmão? Tá? João, a gente leu semana passada considerações preliminares, é aquilo que a gente tem que parar para prestar atenção. Não, a gente chegou a ver propósito não, só mesmo a introduçãozinha. Você está com risco de propósito? Já foi? Lembra propósito? Chegamos a ler propósito?
É mesmo? Você não estava aqui? Você estava aqui? Ah, você estava. Visão panorâmica diante. Eu só dei a parte de trás de Lucas. Foi só aquela folhinha de trás, aí deu para avançar aqui. Então, visão panorâmica. O que a gente aprende como visão panorâmica? É quando a gente pega o livro e dá uma olhada assim por fora, mas olha ele por, 3D, dá um 360 em 3D nele, Então, a gente vai fazer uma visão panorâmica para ver, de um modo geral, o que tem no livro de João. O quarto evangelho apresenta evidências cuidadosamente selecionadas no sentido de Jesus ser o Messias de Israel e o Filho encarnado não adotado de Deus. João quer deixar isso bem claro para os seus ouvintes. Jesus é o Filho encarnado, não adotado. As evidências comprobatórias, ou que comprovam isso, incluem, número 1, 7 sinais. Aí daí a lista de vários versículos, capítulos, versículos, onde estão esses 7 sinais. E 7 sermões, está aí uma lista de 7 sermões, pelos quais Jesus revelou claramente sua verdadeira identidade. Número 2, 7 declarações eu sou, mediante as quais Jesus revelou figuradamente aquilo que ele é como Redentor da raça humana. Eu vou dar uma segurada aí, põe o dedinho aí, raça humana, a gente continua depois. Eu sou, só quem podia dizer a Deus. Toda vez que o Senhor Jesus Cristo usou essa palavra em público, quiseram matar ele, apedrejar ele, porque não poderia um homem usar essa palavra, essa frase. Só Deus. Aí você lembra que quando o Senhor Jesus Cristo estava lá no jardim do Getsemane, que vieram pegar ele perguntou, quem vocês procuram? Procuramos Jesus de Nazaré. Ele fala, eu sou, cai todo mundo desmaiado. Ali quando ele vai, eu sou, aquele eu sou, o som da voz dele foi como de Deus. O povo não se aguentou ficar em pé diante dele. Igual lá quando o povo foi lá, Moisés estava lá no monte, e Deus falou assim, já chegue o povo para cá que eu vou falar com o povo. Quando Deus começou a falar, o povo começou a escutar trovão, a terra tremeu, o povo falou, para Moisés, fala tu conosco, e não Deus, para que não pereçamos. O povo quando ouviu a voz de Deus, mas não, a gente não aguenta não, essa voz é poderosa demais, ouve você lá o que ele quer, e tu passa para a gente que a gente aguenta ouvir. O povo tremeu, quando Deus começou a falar. Então Moisés foi o mediador, porque o povo não aguentava ouvir a voz de Deus diretamente. Quando o Senhor Jesus Cristo falar, eu sou todo mundo, o exército caiu. Aí quando eles levantaram meio tonto, olhando um para o outro, o que houve, e o Senhor Jesus esperou eles se recuperarem. Pois não, Senhor vieram buscar aqui. Nós estamos procurando Jesus, eu sou, e capotou todo mundo de novo. Então, essa palavra na boca do Senhor Jesus o identifica como filho de Deus ou uma divindade, uma parte da divindade, ok? Então, na boca do Senhor Jesus Cristo, tem isso. Irmão Cláudio, na nossa boca, eu sou homem, mas muitas das outras coisas, elas são estados. Eu estou morando na casa da minha mãe, eu estou desempregado, eu estou com cabelo grisalho, eu estou casado, que Deus nos ajude a morrer casado, A cara dela, olha os dentes, dá até para ver o siso, olha lá, que alegria, eu não sei se é a alegria que eu faço ela feliz ou que ela dá cabelo branco, não sei onde é que é a alegria dela, mas deixa aqui, ó. Então, é estado, você está empregado, você está estudando, você está namorando, estado. Paulo fala, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando ele vier, então seremos. Aqui é tudo em estado. Eu estou membro, estou diácono, estou presbítero, estou dirigente, estou auxiliar, estou porteiro, eu estou. Ser só Deus, e quando eu me encontrar com ele, então eu serei. Até lá é estado. Estou solteira, estou titia, estou mãe, estou avó, e o estado vai mudando conforme os anos, as situações vão passando. Então esse eu sou tem que fazer a gente pensar, ok? Ele é
o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é, ele não está, ok? Ele fica irado, ele está irado, mas passa, mas ele é amor. Ele fica irado, mas ele é amor. Ele é justo, ok? Então essas coisas assim, esse verbo ser, para a mente de vocês entenderem mais ou menos a magnitude do que é eu sou na boca do Senhor Jesus. Paramos em raça humana, ponto e vírgula, continua. E terceira evidência comprovatória de que Cristo é o Filho de Deus, o Filho encarnado. A ressurreição corpórea de Jesus como o sinal supremo e a prova máxima de que ele é o Cristo, o Filho de Deus. João contém duas divisões principais, ok? Nota aqui que vou ter que reescrever essa passagem e dar um enter aqui, botar esse João contém duas divisões principais, colocar ele para baixo, porque ele não faz parte do assunto de cima, ele é complemento do assunto de baixo, né? Isso aí, ó, quem digita, quem faz texto, nota essas coisas aqui, ó, tá errado. João contém as duas divisões principais, tinha que estar embaixo, e não na mesma linha do assunto de cima, ok? Então vamos lá, número 1. Os capítulos de 1 a 12 tratam da encarnação e do ministério público de Jesus. Apesar dos 7 sinais convincentes de Jesus, dos seus 7 grandiosos sermões e das suas 7 majestosas declarações, eu sou, os judeus o rejeitaram como seu Messias, seu Hamashia, ok? Porque eles, como a gente já viu, eles fantasiaram. E eu já preguei, já falei aqui, eu já preguei uma vez a respeito disso numa igreja matriz lá em Pavuna, e preguei, o Cristo que está voltando não é o que a igreja está esperando. E eu fui, bati, toquei nos pontos ali, foi glória, foi no dia do meu aniversário, preguei numa igreja, o pastor gostou muito, o pastor presidente, mas eu provei pela Bíblia que a igreja, como ela se comporta, pelo que ela canta, pelo que ela prega, como ela vai, como ela vem, ela não está entendendo quem é que está vindo buscar ela. Tem uma frase que nem todas as igrejas adotam, mas tem umas igrejas que adotam. A Elane acha também, gosta também. É costume, mas é um costume que é bom para despertar. A graça do Senhor Jesus seja com vocês, as consolações, né, o amor de Deus Pai e tal, seja com todos que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus e para esta se santificam. João fala, quem tem a esperança de ele voltar, se prepara para esse momento. Santifica-se para esse dia. Quem tem esperança, ele vai voltar, mas desse jeito? Tu crê que ele vai voltar assim? Desse jeito? Então é um despertamento, né? É um despertamento para a gente. Então os judeus o rejeitaram como Messias, não creram por causa da teologia judaica, confundiram, misturaram, transformaram o Messias em outra coisa que não era o que eles esperavam, ok? E aí quando Jesus chegou do jeito que a Bíblia disse que ele chegaria, eles o rejeitaram porque eles preferiram crer no que eles imaginavam, no que eles acreditavam, no que eles inventaram, do que naquilo que estava escrito. Por isso Jesus foi rejeitado. Então cuidado, como você espera Jesus voltar, porque talvez ele venha e a gente não veja, porque a gente está esperando ele vir de um lado, ele vai vir do outro. A gente está esperando ele vir por aqui, ele vai vir por lá. Tem gente esperando ele vir num cavalo, ele vai vir numa jumentinha. Tem gente esperando ele entrar pela porta da frente, ele vai entrar pela porta dos fundos. E aí a gente fica, né? Melhor a gente olhar, ver como é que ele espera nos encontrar. Bizu, Efésios 5, a partir do versículo 25 em diante. Como Cristo deu a sua vida para santificar a igreja pela lavagem da água da sua palavra, para a santificar e apresentá-la a si mesmo, igreja santa, gloriosa, sem ruga, sem mancha, sem mácula. Né? Ele já disse como é que ele quer encontrar. Está lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25. Já está dando bizu, ó. É esse tipo de crente que eu vou levar para o céu, hein? É desse jeitinho aqui. Aí Paulo fala assim, ficarão de fora os que praticam isso, e coisas parecidas com essa. Está tudo lá, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16 em diante, né? Está lá na Bíblia. Então, Israel rejeitou porque o Messias que veio não era o que eles esperavam, ok? Número 2, segunda divisão do livro de João.
Uma vez rejeitado pelo Israel do antigo pacto, Jesus passou do capítulo 13 até o capítulo 21 a considerar seus discípulos como o núcleo do novo concerto, isso é, a igreja que ele fundou. Esses capítulos incluem a última ceia de Jesus, seus últimos sermões, a sua oração final com seus discípulos. O novo concerto se iniciou e se estabeleceu pela sua morte e ressurreição. Teologia. Eu não sei se o irmão Samuel já passou por um debate desse, eu corri. Aonde começa a graça? Aonde que o Novo Testamento começa? Em Atos dos Apóstolos, depois da descida do Espírito Santo? Ou na ressurreição do Senhor Jesus Cristo? É uma discussão, os teólogos discutem. Não, até a ressurreição era lei. Não, a graça só veio depois do batismo com o Espírito Santo. Eu fico, gente, um filho se nos deu, um menino não nasceu, e a salvação está com ele, estará a justiça nos seus ombros, o céu. Desde a hora que ele foi anunciado, já começou as boas novas. Começa quando ele é anunciado. A boa nova, trago boas novas, nasceu, acabou, ali já começa o evangelho, ali já começa a graça. Boas novas, boa notícia, ele falou para os pastores, olha, trago boas novas, trago uma notícia boa. E a palavra boas novas em grego é evangelium. O evangelho, a nova aliança começa na anunciação da vinda do Cristo, e não depois. Aí tem igreja que fala, não, só depois que ele ressuscitou. Aí tem outra, não, só depois que desceu o batismo do Espírito Santo. E tem gente que fala que Jesus só se tornou o Messias depois que ele ressuscita. Que até então ele não era o Messias, ele só foi o Messias depois da ressurreição. Então cada igreja inventa uma teologia, uma doutrina. Eu fico só olhando, irmão, não me obrigando. Fica com o que você quiser, acredita no que você quiser. Mas é simples, né? Se o evangelho é uma boa notícia e o anjo falou, trago boas novas de salvação, começa lá, na anunciação do nascimento dele, gente. Não, o evangelho só começa lá depois do batismo com o Espírito Santo. Como, irmão? Lá o anjo lá atrás anunciou, Isaías. Aí vai. Ok? Vocês veem como é que é complicado? Né? Tem as discussões, as divisões dentro da igreja, cada igreja se aparta, cada um vai para um lado, cada um crê numa coisa, faz uma confusão, uns creem em predestinação, outros creem em uma vez salvo para sempre, outros creem que tem que guardar o sábado, outros não guardam o sábado, mas creem que tem que fazer não sei o quê, e cada um vai inventando, vai fazendo, misturando o evangelho com a sua religião, com a sua fé. E a gente encontra isso no nosso meio. Crente dizendo que precisa jejuar, crente dizendo que não precisa tomar ceia, crente dizendo que a ceia tem que ser tomada com pão sem fermento e com vinho. E eu fico, Jesus amado, oh meu Deus do céu, vai orar, crente. Características especiais, do lado de trás. Quais são as características especiais do livro de João? 8. Esse comentário diz que tem 8. Se você entrar aqui tem 20. Se você entrar aqui tem 30. Se você de repente vai para o outro tem 7. Então, irmão, isso aqui não é a verdade absoluta. É só para você ter uma ideia dos assuntos mais importantes. Eu vou dar uma aula no seminário chamada Teologia Sistemática. Irmão Cláudio, o que é Teologia Sistemática? Um camarada, inspirado por Deus, pegou a Bíblia e falou assim: tudo que Deus disse, tudo que Jesus disse, tudo que o Espírito Santo disse. Separado. Tudo que Deus disse, a Santíssima Trindade. Tudo que os anjos disseram, tudo que os profetas disseram, tudo que os homens de Deus disseram, tudo que os pecadores disseram. Ele organizou a Bíblia em assuntos. Não literalmente nesse, mas ele colocou em assuntos. Qual o assunto mais importante da Bíblia é esse? Qual o segundo assunto mais importante é esse? E ele catalogou os assuntos por sua importância. Então começa desde Gênesis até Apocalipse, e ele foi colocando em ordem os assuntos de mais importância para menos importância. Então é muito interessante. Se você quiser, venha que eu vou mostrar para vocês, eu vou trazer uma teologia sistemática, você vai ver. Existem mais de 20. Eu só vou indicar 2, que são as nossas, assembleiana, pentecostais, da Assembleia D. São as que mais defendem a nossa visão pentecostal. Mas é interessante você saber que existem livros que já organizaram os assuntos da Bíblia por sua importância, do mais importante para o menos importante. E é muito interessante, tem muita coisa que está na Bíblia que a gente nem sabe, muitos assuntos interessantes, importantes que a gente até ignora e desconhece. E a teologia sistemática vai ajudar a gente a colocar a casa em ordem. Mais importante, médio,
como está organizado o reino de Deus, como é que está organizado, muito interessante, chama-se teologia sistemática, importantíssimo para quem quer entender a Bíblia. Esse é um livro que eu aconselho, tá? Então vamos para 8 características ou ênfases principais. 8 características ou ênfases principais destacam o Evangelho segundo João. Número 1, Jesus como Filho de Deus. Do prólogo do Evangelho, com sua sublime declaração, vimos a sua glória, né? O prólogo é lá no início. Até a sua conclusão na confissão de Tomé, Senhor meu e Deus meu. Jesus é Deus, o Filho encarnado. Irmão, na teologia sistemática a gente vai ensinar sobre Trindade. E até hoje é muito difícil, muitos crentes não conseguem entender isso. Irmão, até a ciência já se dobrou a Trindade. Não sei se vocês sabem, até a ciência. Muitos evolucionistas já estão dando baixa na carteira de evolucionista, vindo para criacionista, porque tem homens de Deus, homens capacitados. Tem o Adalto, esqueci o Adalto do quê? Ele é físico, ele é um homem pós-graduado, estudado, o camarada é uma sumidade na área da física. Ele estudou lá na Alemanha, ele está arrebentando com os evolucionistas. Bom, ele apresenta Deus na natureza, ele apresenta Deus na ciência, ele vem arrebentando, os camaradas param assim, ficam olhando para a cara dele assim, cara, de onde tu tirou isso? Ele é muito jejum, comunhão com Deus. Então muita gente não consegue entender. Jesus é Deus. Aí eu vou perguntar para você, eu vou falar para você o seguinte: água, pensa comigo, água. Água, natureza, quais são os 3 estados primários da natureza? Ou da água, para ficar mais fácil. Sólido, gelo. Líquido, glu, 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 e gasoso, vapor. O gelo é água. A água é água. Pô, se for outra coisa, né? E o vapor é água, só que se apresentam em estados diferentes. O Pai é Deus. O Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, só que se revela e se manifesta de formas diferentes segundo a necessidade de cada um de nós. Estou precisando de Deus o Pai, não é do Filho. Ele veio, estou precisando de Jeová chamar, Shalom, Gireu, e ele vai de acordo com a minha necessidade e se revela. Estou precisando do Paracleto, aí vem o Espírito Santo consolar. Estou precisando de graça do Salvador, e vem Jesus. Estou precisando de misericórdia de Deus. Então, cada um trabalhando na sua função, os 3 juntos para nos abençoar. O tempo é um, mas ele se manifesta em quantas faces? Passado é tempo, futuro é tempo e o presente é tempo. O espaço, como é que se mede o espaço? Física. Eu preciso ter o comprimento, eu preciso ter a largura, eu preciso ter a altura. A altura é espaço, a largura é espaço, e o comprimento é espaço. E a soma dos 3 é o teu metro quadrado. Deus se revela, se manifesta de 3 formas. E cada uma delas é Deus, não é um Deus. É Deus, Deus é um só. Só que ele se revela Pai, ele se revela Filho, e ele se revela Espírito Santo. Tem outras formas também, tem outras aplicações também, que é o triângulo. O triângulo só é triângulo quando tem os 3 lados, senão não é. Triângulo, o que é triângulo? 3 lados. O que é um quadrado? 4 lados. Quem é Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. É só a gente pegar isso, a física, a ciência, a natureza já nos ensina, já nos revela que Jesus é Deus, ok? Só que a gente não pode confundir. Deus é Deus como a soma dos 3 sentados no trono governando, e ele se manifestando pessoalmente para nós, ok? Existe aquele Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo sentado no trono governando, né, tudo, e tem aqueles que o Espírito Santo vai consolar um, Jesus vai falar com o outro, o Pai está aqui ouvindo as orações, entendeu? Analisando os pedidos. Então tem hora que está os 3 juntos para resolver o problema, tem hora que está os 3 separados, cada um tomando conta de uma área, cada um atuando numa área. Eu tenho que entender isso. É um trono só. Apocalipse diz que é um trono só. E os 3 são um. Fala, irmã Elaine. É um trono só. É um trono só. Ah, Jesus está à direita do Pai. Você sabe o que quer dizer a direita do Pai na Bíblia? A direita eu sei o que é. A direita é sentada ali. Mas e na Bíblia? O que quer dizer
à direita do Pai na Bíblia. Aí que o crente se enrola. Não sabe, pensa que é um trono do lado de Deus. E não é. E o Apocalipse fala disso. O Apocalipse explica. Então não confundam. Ah, a direita quer dizer do lado direito. Na Bíblia não. Essa palavra da Bíblia, essa frase na Bíblia tem outra explicação. Ok? Saia daqui sabendo, Jesus é Deus e acabou. Segunda característica, a palavra crer ocorre 98 vezes, equivalente a receber a Cristo. Ao mesmo tempo, esse crer requer do crente uma total dedicação a Ele, e não apenas uma atitude lascou. Eu creio, mas não ando como ele andou, não falo como ele falou, não ajo como ele agiu, não faço as obras que ele fez, não faço maiores do que as que ele fez, não tenho a mente dele, não tenho os sentimentos dele, não tenho... Eu só creio e não me identifico com ele em nada. Não é esse o crer que está na Bíblia. Jesus falou assim, quem crê em mim, como diz a Escritura. Não é como diz o comentário bíblico, não é como diz o dicionário Aurélio, não é como diz a Bíblia de Jerusalém, não é como diz o comentário, quem crê em mim, como diz a palavra. Se você quiser confirmar, abra sua Bíblia em João capítulo 7, versículo 38 e 39. Já falei aqui várias vezes, quem crê em Jesus, como diz a Escritura, será cheio do Espírito Santo para a salvação da alma. Então eu tenho que crer em Jesus como Ele quer que eu creia nele. Eu tenho que crer nele como Ele quer que eu creia nele. Não é como a igreja quer que eu creia nele, não é como a Rádio Melodia quer que eu creia nele, não é como a Rádio El Shaddai, o debate, não é assim. Não é como a faculdade de teologia, não é como o seminário. Eu tenho que crer nele como a Bíblia diz que eu tenho que crer nele. João 7, 38 e 39. Está lá. Está lá na Bíblia, irmão. Está lá. Ah, irmão, mas aqui nós queremos assim, irmão. O problema é seu, eu vou crer como está na Bíblia. Eu congrego em qualquer lugar, não tem problema. Qualquer igreja que Deus me botar, eu congrego. Que lâmpada para o meu pé, luz para o meu caminho, a palavra. Lâmpada para o meu pé, luz para o meu caminho, a palavra. Eu congrego em qualquer lugar. Batista, Assembleia. Onde Deus me botar, eu congrego. Não erra o caminho do céu, porque ó, tem Bíblia, tem palavra de Deus para me guiar. Ok? Terceira característica especial. Alguém me chamou? Ouvi, perdão. Terceira característica especial desse livro é vida eterna em João. É um conceito-chave, referindo-se não tanto a uma existência sem fim, mas a nova qualidade de vida que provém dessa união com Cristo, a qual resulta tanto na libertação da escravidão do pecado e dos demônios, como em nosso crescimento contínuo no conhecimento de Deus e na comunhão com Ele. Vida eterna começa na terra. Irmão Cláudio, provo para você na Bíblia, irmão. Bonito, bom é que a Bíblia me dá tudo, né? João capítulo 17, eu acho que é o versículo 3. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti. É o 3? É o 3? É o 3? 17, 3? Então, certeza, não estou tão ruim de Bíblia assim como eu penso. Desde quando os camaradas mudam o versículo de lugar, eu fico passando de bobo diante da igreja. Né? Desde quando eles mudam, ninguém me avisa, eu estou aqui dizendo que é lá e já mudaram, eu nem fiquei sabendo, né? Ok? Quarta característica especial do livro de João: o encontro de pessoas com Jesus. Temos nesse evangelho 27 desses encontros individuais, assinalados. Irmão, Jesus gosta de gente. Eu era novo convertido, agora também enferrujado, mas eu tinha uma cadeira de ferro, aí eu botava no meu quarto, aí eu dobrava meu joelhinho, aí botava a minha testa naquele ferrozinho da cadeira, né, onde a gente apoia o pé, segurava no pé no outro, botava a testa ali e falava assim: Senhor Jesus, senta aqui para eu conversar com o Senhor. Esse era o meu costume. Aí eu fazia isso. Um dia eu estou na igreja lá, passando uma prova, eu não vejo mais lá, na minha oraçãozinha, falando com Jesus: Senhor, tá assim, tá assado. Aí um dia, chego lá na igreja, o irmão fala: olha, homem, tenho eu
sentado naquela cadeira para falar contigo. Pô, meu irmão, aquilo me arrebentou, irmão. Pô, eu fui falei, Jesus, irmão, quase desmaiei, as pernas bambeou, babei. Falei, meu Deus, que isso? Ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso, Jesus. Tenho ouvido, meu certo, tenho contemplado. Eu fiquei, meu irmão, fiquei igual banana podre, fiquei jaca caída no chão. Quase me borrei tudo. Foi muito emocionante. Uma atitude simples. Mas quando ele falou, eu tô lá, eu falei, eita, meu, é sério? Ele levou a sério. Eu falei, Jesus, tu tá no meu quarto, meu Deus, que bagunça, cheio de poeira, Jesus, aquele vaso, meu Deus. Mas, Senhor. Falei, Senhor. Eu me lembrei daquela passagem que diz, olha, eu passei no meio de Israel, limpa essa jossa que eu não quero pisar, eu não quero pisar em coisas feias, coisas sujas, não. Minha mente já viajou, falei, rapaz, eu dar uma aspirada lá no quarto, lá. Tirar a poeira, assim, tirar aquela poeira lá de estimação, aquela poeira de estimação, que a gente já pensa que veio com bibelô, mas não veio, não. Falei, Senhor, tu vai lá mesmo. Então, irmão, não duvide do teu Senhor, não. Ele gosta de encontrar com gente. Né, coisa maravilhosa. Ele gosta, irmão. Ele gosta. Ok? Não duvida não, irmão. Tenha fé. Duvida não. Duvida não. Arruma um quarto que ele vai lá. Vai ficar tranquilo. Arruma um quarto, ele vai lá. Quinta característica, irmão, especial desse livro. O ministério do Espírito Santo. Pelo qual ele capacita o crente, comunicando-lhe continuamente a vida e o poder de Jesus após sua morte e ressurreição. Existe uma passagem, se eu não me engano, em Coríntios, que fala assim, que ele foi nos enviado para nos conduzir em triunfo. Ou seja, quem é guiado pelo Espírito Santo é conduzido em vitória. O Senhor Jesus Cristo disse em João 16, se não me engano, 14 ou 16, e ele quando vier vos guiará em toda a verdade. Romanos 8, 14 diz, quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, esse verdadeiramente é filho de Deus. João capítulo 3 diz que quem é nascido da água do Espírito é mistério na mão de Deus. Ninguém sabe para onde ele vai, ninguém sabe de onde ele vem, ninguém entende ele, mas ele discerne a tudo e a todos. Não precisamos, irmão, disso, usar isso, abusar disso e andar mais no Espírito, para que a vida de Deus flua através de nós, para a nossa alegria e vitória. É bom para nós, não é só a sensação de estar cheio, porque a sensação pode te envaidecer, mas a sensação, sentir a presença e saber que Ele está ali para te fazer vencer, Ele está ali para te ajudar, Ele está ali para te, né? É isso, daquela presença que te traz confiança, que te faz sentir amado, que te faz sentir protegido, que te faz sentir guardado pelo Senhor. Sexta característica, a verdade. Jesus é a verdade. O Espírito Santo é o Espírito Santo da verdade. E a palavra de Deus é a verdade. A verdade liberta, purifica, ela é a antítese da natureza, ou antídoto contra a atividade de Satanás. Então eu fico olhando, um crente não tem prazer na lei do Senhor. Como? A carta de amor de Deus para nós, o crente não gosta de ouvir a voz de Deus, não gosta de ler as declarações de amor por Ele. E está aqui, ó, libertação, palavra, purificação, palavra, vitória contra o pecado, palavra, santificação de João 17, palavra, edificação, Efésios, Filipenses, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, 16, 17, palavra, Efésios capítulo 4, do 11 ao 16, edificação, palavra, ok? Então, estou ensinando vocês a afiar o machado. Agora, se vocês vão afiar e vão viver uma vida de triunfo, tem uma canção nos Estados Unidos, não, tem uma cantora nigeriana chamada Sinach, e ela ganhou os Grammys, ganhou os prêmios. Ela compôs uma canção que diz assim: eu ando em milagres, eu ando em poder, tenho o favor do céu, pois hoje eu sei quem sou, eu sou quem Deus diz que eu sou, hoje nele estou, Ele me salvou, nada me faltou, hoje eu estou com Ele. E aí vem falando, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou o que Deus diz que eu sou.
A gente lá em casa, a gente tem várias versões dessa música cantada, coral, mocidade, a gente gosta dessa música. Eu gosto muito, já está em português, tem em outros dialetos, e eu sei que em francês, eu sou doido, tenho uns 30 versões dessa música. Então eu gosto de ficar escutando, às vezes ficava eu e Elane o dia todo lá, e ritmo de rap, e ritmo de louvor, e orquestra sinfônica, tem até um forrozinho também. E a gente lavando lá a casa, hoje eu sei quem sou, nele eu estou, eu sou quem Deus diz. E lavando a casa, arrumando, e a gente naquela animação, tomando posse da palavra de Deus para a nossa vida. O crente entra em depressão, nada contra. Tu é feio, eu sou menina dos olhos de Jeová, para valer a Bíblia. E tu não está com nada, sou mais do que vencedor, crente, valer a Bíblia. E tu não vai conseguir, irmão, você não conhece Deus, você não sabe a quem eu sirvo, quem é que vai na minha frente. Quando você tem convicção do que você é, qualquer palavra que vem, você levanta o escudo da fé, ela bate, cai no chão, então ainda dá espadada. Vai ler a Bíblia, crente. A palavra do Senhor diz isso de mim. Você é isso, você é aquilo, você é aquele outro. Eu não sou nada, eu sou vencedor, sou abençoado. E fica, embate. Aí o crente vem, escudo está para baixo, a espada está sem fio, feio. Jesus não me ama, Jesus. Aí o crente vem com o escudo baixinho, a espada cega, senta, o irmão levanta, não quero mais vir para a igreja. Eu fico, cara, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, irmão, vamos crer na palavra, vamos tomar posse da palavra, vamos crer na palavra a respeito do que diz sobre nós, vamos viver em conformidade do que a Bíblia diz. Sou mais do que vencedor, e pá, cabeça erguida, irmão, cabeça erguida, vamos embora, bola pra frente, que atrás vem gente, ok? Sétima característica do livro de João é o seguinte, a importância do número 7 neste evangelho. Olha só, 7 sinais, 7 sermões, 7 declarações eu sou, dão testemunho de quem Jesus é. Aí esse CF certifique-se a proeminência do número 7 no livro de Apocalipse do mesmo autor. É uma característica que deu uma revelação que Deus deu para João, para ele notar o agir de Deus através do número 7. Agora, pelo amor de Deus, irmão, não compra um chaveiro número 7, não manda imprimir camisa número 7, não põe pingente de cordão número 7, né, meu irmão? Pelo amor de Deus, irmão, não faz isso não, irmão. Pelo amor, compra 7 pares de sapato, não compra 7 gravatas, não, irmão. Tem que dizer, a gente não avisar, não, o número 7, o irmão falou que é poderoso. Vou até trocar o número da minha casa para número 7. Aí a carta não vai chegar, crente. Pô, vigia. Vigia, crente. Pelo amor de Deus. Vigia. Né? Então, vamos tomar cuidado com esse número 7 aí. Ok? Oitava característica especial. O emprego de outras palavras de destaque como luz, palavra, carne, amor, testemunho, conhecer, trevas e mundo. São repetidas várias vezes no livro de João. Então vocês estão vendo aí a Bíblia de Estudo Pentecostal, a CPD, ela apresenta o livro de João dessa forma para vocês. Aqui vocês têm um esboço, eu sempre peço, vem em casa, irmão. Você em casa não está fazendo nada, vê lá se o que está escrito aqui está batendo com o que está na Bíblia. Dá uma olhadinha nesse esboço aqui, né? Esse esboço aqui é igual a teologia sistemática, que te ajuda a achar mais fácil assuntos dentro do livro. Esse esboço aqui está mostrando para você onde é que está os assuntos. Ó, no capítulo tal está o assunto tal, no capítulo tal está o assunto tal. Daqui ali vai o assunto tal. E te ajuda a fazer a interpretação da Bíblia. A hermenêutica, para tu não pegar um versículo que está falando do assunto e invadir ele em outro assunto e achar que os dois estão falando a mesma coisa. O que o crente fazia? Lembra aquela aula que a gente deu de hermenêutica? João capítulo 10, muita gente desassocia de João capítulo 9. E não pode. O 10 é a continuação do 9. Então, para eu interpretar o 9, o 10 eu tenho que começar no 9. Eu não posso chegar a pegar João 10 e sair empurrando goela abaixo. Eu tenho que ir no 9. O assunto que termina no 10 começa no 9. Então, eu tenho que voltar 9, versículo 1 e ir até o final. Para que o que eu falar no final dê sentido. Como é que eu interpreto segundo Crônicas 7,14? Indo para o capítulo 6. 7,14 é a resposta à oração do capítulo 6. Então eu não posso pular de paraquedas no capítulo 7, versículo 14, sair
Não, tem que voltar lá, ver a oração de Salomão e ver a resposta de Deus. 7 é a resposta do 6. Então eu não posso pregar o 7 e ser um 6. Isso é hermenêutica. Então aqui você está, o assunto dessa passagem aqui vai daqui até aqui, depois daqui é outra coisa. A gente viu o que em hermenêutica? Santa Ceia. Qual é o texto da Santa Ceia? Vai do 23 ao 32. O 33 já é assunto de Paulo com a igreja de Corinto lá naquela época. Não tem nada a ver com a nossa igreja aqui hoje. E porque muita gente não entendeu isso, tem costumes dentro da igreja com relação ao versículo 33. É um costume, não é doutrina. E tem gente que fala que é doutrina, é mandamento. Não é. Santa Ceia, o assunto da Santa Ceia vai do versículo 23 de 1 de Coríntios 11 até o versículo 32. O que passa disso era assunto de Paulo com a igreja em Corinto particular. Tem nada a ver conosco aqui hoje. Aí eu não sei disso, saio atropelando os versículos, saio entrando, termino um assunto, saio entrando no outro. Mostrei que a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela mostra essa diferença, né? O pezinho mais escuro. Ela faz a diferença do parágrafo, ela mostra aqui começou um assunto e aqui termina o assunto e começa outro assunto, ela faz a diferença. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela ajuda a gente a entender, acabou o assunto, hein? Aqui começou outro assunto, não mistura esse versículo 32 com 33 não tem nada a ver. A Bíblia de Estudo Pentecostal nos ajuda a fazer essa hermenêutica, ok? E aqui do lado de trás, vamos Cláudio, o que é isso aqui? Isso aqui é a visão tradicional, não pentecostal do livro de João. Então você tem duas fontes de informação. Aqui João visto por uma denominação e aqui é João visto por uma outra denominação. Aqui é uma linha teológica pentecostal e aqui são os não pentecostais. Como é que os não pentecostais veem o livro de João? Vamos dar uma olhada. Para esse comentarista aqui, a palavra-chave do livro de João é o Filho de Deus. Aí o senhor já não tem. Vai ter que ouvir. Comentário. Então vamos ao comentário. O comentário tem 1 parágrafo, 2, 3, 4, 5 parágrafos. O primeiro parágrafo diz o seguinte: o quarto evangelho declara, o quarto evangelho é João, tá? De forma inequívoca a finalidade do livro. Qual é? Jesus operou também muitos outros sinais. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para crendo tenhais vida em seu nome. Essa é a finalidade desse livro ter sido escrito, para que creiamos, e crendo, ato contínuo. Eu creio, continuo crendo, crescendo e aumentando em graça e conhecimento, e eu crendo, eu tenho a vida em seu nome. O livro foi escrito para que não só creia, mas que eu continue crendo, através da minha vida, minha conduta, dê testemunho que eu estou crescendo, que eu estou melhorando, que eu estou avançando. O segundo parágrafo diz o seguinte: desde o prólogo, ou seja, o início do Evangelho, com sua frase culminante, e vimos a sua glória, até a confissão de Tomé no final, Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu, o leitor sente-se impulsionado constantemente a pôr-se de joelhos. O Senhor Jesus destaca-se como algo mais que mero homem. Em realidade, mais ainda que um enviado sobrenatural ou representante da deidade. Deidade é Deus, a Trindade. Ele é o verdadeiro Deus que veio em carne. Cristo veio representando Deus. Já estudamos isso aqui. Ele veio representando Deus. Ele veio em carne, mas ele representava Deus. Ele fala: não vim por vontade própria, não vim falar de mim mesmo. Tudo que eu falo foi o Pai que me mandou, né? Eu sou o meio de fazer vocês voltarem a ter comunhão com Ele. Então o interesse de eu estar aqui é dele. Então Ele é a expressão máxima do amor de Deus. Tem uma frase que roda muito na internet que diz assim: você que vive atrás de um namorado ou de alguém que morra de amor por você, fique com Jesus, Ele morreu por amor a você. Você que fica aí, corre pra cá, fica com Jesus. Quer alguém que morra por você, Ele já morreu. E o melhor, Ele não ficou morto, Ele ressuscitou. E ao ressuscitar, Ele foi para o céu preparar lugar. Depois que Ele preparou, Ele está à direita do Pai, de lá intercede por nós. E quando bater o relógio, Ele vai vir nos buscar para que onde Ele estiver, estejamos nós com Ele para sempre. Ame a Ele. Seja perdidamente louco e apaixonado por Ele.
né? Paixão na forma correta da palavra paixão. A paixão, sintomaticamente ou fisiologicamente, é uma doença, ok? Distúrbio emocional e físico. Mas eu digo, ame-o, né? Com todas as suas forças. Terceiro parágrafo diz o quê? Todavia, apesar disso tudo que o livro de Hebreus fala, do livro de João fala a respeito de Jesus, o povo hebreu que esperava seu futuro Redentor necessitava de provas das afirmativas de Jesus de que ele era o Messias do Antigo Testamento. Ele aqui tem que ser com E maiúsculo, tá? O texto aqui, eu não corrigi esse texto, copiei e colei. Esse ele aqui, toda vez que fala de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se refere a eles, é com E maiúsculo, a sua mão, S maiúsculo, sua boca, sua palavra, é sempre essa, falou, se referiu a Deus, letra maiúscula, referiu-se ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, letra maiúscula, ok? Ah, irmão Cláudio, isso é coisa da sua cabeça, não é não, isso já é mais antigo do que a gente. Em inglês, existe o Senhor, o gentleman, e existe o Lord. Existe o Lord como título de nobreza, dado pelo rei e a rainha, e existe o Lord com L maiúsculo. No idioma inglês, Lord com L maiúsculo é Jesus. E isso, ó, há séculos. Então não é invenção do irmão Cláudio. O destacar o nome ou qualquer referência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo com letra maiúscula. Se você vê na Bíblia, tem Espírito do homem e o Espírito de Deus. O Espírito do homem está com E minúsculo. O Espírito de Deus tem que estar com E maiúsculo. Ok? Aprendam isso, guardem isso. João apresenta essas verificações. O povo queria? João apresenta. Milagres e discursos escolhidos de um período de 20 dias no ministério público de Jesus. Ministério que durou 3 anos. Confirmam-no dramaticamente como Cristo, o Filho de Deus. Então, João apresenta, vocês querem prova de que ele é o Filho de Deus? Toma prova de que ele é o Filho de Deus. 8 sinais ou maravilhas revelam não só o seu poder, mas atestam sua, glória como portador divino da graça redentora. Jesus é o grande eu sou, eu com E maiúsculo, o S tinha que estar maiúsculo também. A única esperança de uma raça que de outra sorte não teria esperança alguma. A única que se não fosse ela não teria outra. A água transforma-se em vinho. Os mercadores dos animais destinados ao sacrifício são expulsos do templo. O filho do nobre é curado à distância. O paralítico recebe cura no dia de descanso. A multiplicação de pães. Jesus anda sobre o mar. O cego de nascença recebe a vista. Lázaro é ressuscitado. Esses milagres revelam que quem é Jesus Cristo e o que faz. Progressivamente, né? Não bastasse isso, João apresenta-o como fonte. Esse O também tinha que estar maiúsculo, porque está se referindo a Jesus, como fonte de nova vida. A água da vida, o pão, você vê a água maiúsculo, o pão da vida maiúsculo. Por fim, seus próprios inimigos retrocederam e caíram por terra ante o eu sou. Lembra que eu falei? Ele falou eu sou, caiu todo mundo, né? Ante ao eu sou que se entrega voluntariamente para sofrer. Eu e a irmã Elaine estavam conversando ontem a respeito da palavra, né? A gente fala mal dos irmãos também, mas a gente fala mais da Bíblia. Mas a gente estava lá conversando a respeito da palavra e ela estava falando, Cláudio, como é que o povo era obstinado, né? O Senhor Jesus Cristo chega para o camarada aleijado de nascença e fala assim: para que saibas que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, perdoados são os pecados, levante e anda. Aí o pessoal, mas só Deus pode perdoar pecado. Cara, ninguém caiu a ficha de que se ele estava curando e estava perdoando, é porque ele era da parte de ninguém. A ficha não caiu. Aí o povo, apegado às suas doutrinas, os seus costumes, a sua lei, o Senhor Jesus Cristo vem num sábado e cura da parte de Deus. Eles vão brigar com Jesus. Pô Deus, esse é dia de fazer o milagre? Hoje é sábado, não sabe que hoje é sábado? Faz outro dia. Ah, imagina Deus, vocês estão malucos, cara. Vocês estão doidos, como é que vocês ficam reclamando Deus ter operado milagre no sábado? Eles estavam tão pegados ao sábado que nem Deus podia trabalhar no sábado para eles. Aí Jesus fala, não. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também, vou curar também. Eu vim da parte dele. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, vou curar. E eles não entendiam isso, eles eram muito fanáticos, pegados às suas tradições, à sua religiosidade,
E achavam ruim Deus operar milagre no dia que eles achavam que era mais sagrado. Mas como é que foi um negócio desse? Aí a Vigia e a irmã Elane, vamos casar, começa a chover. Ô Deus, tá de Miguel? Pô, logo hoje, Senhor? Pô, vou casar, pô, eu vou, Deus, pô. É gente reclamar e murmurar do que Deus está fazendo, isso é murmuração. Reclamar da ação de Deus, reclamar das obras de Deus, reclamar dos juízos de Deus. Murmurar é reclamar contra Deus pelo que Ele está fazendo, ou permitindo acontecer. E os murmuradores não herdarão o reino dos céus. Aquele povo murmurou contra Jesus por fazer milagre no sábado, da parte de Deus. Ou seja, eles reclamaram da obra de Deus, apegados à sua religiosidade. Isso dá um problema muito sério, irmãos, quando a gente se apega aos nossos usos e costumes em detrimento da palavra de Deus. Irmã Elane? Sim, também, né? Aquilo ali, incrível, em vez de se dobrarem, que não, esse homem é da parte de Deus. Ninguém, como Nicodemos falou, né? Ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele, gente. Não tem como. A religiosidade cega. Milagres. Restaurada, e leprosos, cegou eles, né? Você veja como é que a religiosidade, irmãos, ela cega. Cuidado, irmão. Irmão, religiosidade é um negócio tão sinistro, ele é tão sinistro, irmãos, que tem gente que nem vê quão religioso ele é. Eu fui de uma igreja que o som era uma desgraça. O som era muito complicado. Mas, irmão, a liderança endemoniava, irmão. Quando o som falhava, irmão. Irmão, os camaradas estavam no púlpito, a igreja está aqui. O microfone falhava. E a gente ali querendo cultuar o cara aqui, olhando para o outro lá. E o irmão mal sabia escrever o nome dele, irmão. Aí eu saía correndo e ia lá, o que foi, irmão? Não está funcionando, irmão Cláudio. É aqui, ó, desligou aqui. Tá. A religiosidade, irmão, era tão grande. O músico errava a nota. O cara, que isso, na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo assim, a coisa assim. A irmã começava a cantar o hino. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança e nem divina. Cansei de ver a irmã fazer assim, ó. Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Religiosidade matando as ovelhas. Eu cheguei, Deus me enviou lá para encher. Desde que eu cheguei lá, tinha 90 membros, eu saí, tinha 30. Cheguei lá, tinha 90, eu saí, tinha 30. Era só olhar para a cara dos caras, matando as ovelhas no olho, irmão. Os irmãos que ninguém queria mexer no som. Aquela olhar de, sabe, aquele olhar de tandera assim, sério, cara, os caras terrível. Eu fulminava assim no olho, assim, tinha uns que levantavam assim, parecia que ia partir pra cima, ia jogar um sapato lá em cima, eu ficava com pena, mano, lá socorrer os caras. Os caras, sabe, o coração, porque o culto tinha que estar bonito. Não pode desafinar, não pode. Não, ele dá oportunidade para a irmã que não sabia nem ler nem escrever. A irmã, vou cantar um hino. Não, a irmã não podia cantar um hino porque eles pegavam o microfone e. Eu ficar. Deu uma oportunidade para ela, para quem então, meu filho? Para quem que deu a oportunidade? A religiosidade, irmão. Ela é terrível, irmão.
Ela é terrível, a gente não sabe. Às vezes a gente é e não sabe. Não tem nada a ver, não, tranquilo, dá certo, está funcionando. E a gente está se apegando, a gente está se apoiando em coisas que a Bíblia não manda a gente se apoiar. A gente está tendo atitudes que a Bíblia não manda a gente ter. A gente está primando por coisas que a Bíblia não manda primar. Jesus falou, se vocês entendessem que misericórdia quero. A atenção toda estava na liturgia. E dane-se quem estava fazendo. Jesus, não é bem isso não. Eu gostaria mais que o culto não fosse essas grandes coisas, mas as pessoas fossem amadas, cuidadas, respeitadas, tocadas, abençoadas. Acho que vocês não entenderam. Acho que vocês não entenderam, não. Vocês são muito zelosos do dízimo, do coentro, da hortelã, pisa, olha de cara feia, dá de trombada, põe para fora da minha casa, magoa com palavras, assim. Olha só, continua fazendo isso aqui, mas não esquece das outras: misericórdia, justiça, compaixão. Vocês acham que porque vocês são zelosos na liturgia, vocês podem pisar os outros, tratar mal os outros, desprezar os outros? Não é isso não, vocês entenderam tudo errado. Está na Bíblia, irmão. Engraçado, está Jesus falando. É Jesus falando e repetindo o que Deus já falava no Antigo Testamento. Mas a religiosidade, a irmã Elaine foi cantar um hino e cantou o hino da harpa. Uma voz dessa cantou o hino da harpa. Qual o pecado? Qual o pecado? Foi chamada a atenção, irmão. Olha a religiosidade. E ela estava certíssima, né? Elaine, um vozeirão desse cantando da harpa. E qual é o problema de cantar da harpa, irmão? É parte da nossa liturgia, é a nossa verdade. Qual o problema? A irmã Elaine com vozeirão cantando da harpa, a irmã Ana com vozeirão dela cantando da harpa. Qual o pecado? Mas a religiosidade daquela pessoa fez ela achar que ela tinha autoridade para ir lá chamar a atenção da minha esposa. Porque ela cantou da harpa. Não, irmão, isso dentro da casa de Deus, irmão. Deus está recebendo um culto de uma pessoa dessa? Não está, irmão. Então, cuidado, irmão. A religiosidade, termino aqui no meu relógio, tá? Termino 5 minutinhos, termino, 11h30. Procurando resgatar o homem do pecado e do juízo e restaurá-lo à comunhão divina e santa, o Logos, que é Jesus, o Verbo encarnado, o amor de Deus encarnado, faz deste mundo sua residência transitória por um tempo. Em virtude de sua graça, o homem caído está capacitado para residir em Deus e finalmente nas mansões eternas. Em sua própria pessoa, Jesus cumpre o significado das profecias e festas do Antigo Testamento. Por fim, triunfa sobre a própria morte e o túmulo e deixa os seus seguidores um legado extraordinário para que levem avante esta missão de misericórdia única na história. Deslocando-se de uma eternidade para outra, o quarto evangelho vincula o destino dos judeus e gentios como parte da criação. Toda a ressurreição vincula os gentios e os judeus à ressurreição, a criação, toda a ressurreição do Logos encarnado e crucificado. Sujeita, subordina, tanto os judeus como os gentios dependem da ressurreição, dependem da cruz, dependem do sangue de Jesus. O autor, quem é o autor? João. O autor, muito embora o quarto evangelho não mencione de modo definitivo o seu autor, não resta dúvida de que foi João, o amado, quem escreveu. Somente uma testemunha ocular do círculo íntimo dos seguidores do Senhor Jesus Cristo poderia proporcionar-nos determinados pormenores do livro. Além disso, o relato especial e, às vezes, indireto da participação de João confirmaria a sua paternidade literária. Paternidade literária quer dizer que ele é o escritor desse livro, tá? Paternidade literária, foi ele quem escreveu. Exegetas conservadores colocam sua data depois que foram escritos os outros evangelhos, portanto, entre o ano 69 de nossa
era o ano 90, porque João morreu depois de 90, já velhinho. Então eu quis passar para vocês com isso daqui. Está gravado o áudio, você pode ouvir em casa de novo, pode estudar em casa com a família de novo. Quis passar para você todas as maravilhas contidas no Evangelho de João. Quanta coisa boa e gostosa para se ler, para se alimentar, para alimentar a sua alma. Está aqui a oferta. Obrigado. Obrigado, Deus continue abençoando. Então, irmãos, está aí. Se quiserem mais profundidade do livro de João, deixa eu ajudar vocês aqui, Número 7, Atos dos Apóstolos de João. Olha só, é pouquinha coisa. Tem muitas páginas não. O Evangelho de João, aqui para vocês. Deixa eu ver quantas páginas tem o Evangelho de João. Vocês não ficarem com medo. Fica tranquilo. Molinho. 171 páginas. Só o Evangelho de João. Para quem quiser. Esse aqui é o livro de Atos. Só o livro de Atos. Maravilha. Molinho. Quem quiser a profundidade. Irmãos, entrego essa escola dominical nas mãos do Senhor. Anota para mim. Depois tira a conta para mim. Quanto for. Quer que anota por gentileza? Entrego nas mãos do Senhor essa escola dominical. Irmão, se alguém tiver alguma dúvida, me pergunte. Não saia daqui com dúvidas. Não existe pergunta burra. Burrice é não perguntar. Se sair daqui com dúvidas, a culpa não é minha. Estamos aí, a gente tem um livro, a gente abre, lê, lê lá fora, a pastora fecha a igreja, a gente fica lá fora na calçada lendo, não tem problema. A gente dá o nosso jeito, mas com dúvidas eu não acho interessante você voltar para casa. Esse é o Evangelho de João. São essas coisas que tem à nossa disposição no Evangelho de João. É isso que o Evangelho de João tem para nos mostrar. Um dos 66 livros da Bíblia tem tudo isso de bom para nos ensinar, para nos ajudar a afiar a espada do Espírito, o machado, para que a gente não fique na prova, passando vento, luta na casa do Senhor. Está aí. Continua no deserto quem quiser. Continua tendo derrota quem quiser. A palavra está aí, pode ser afiada, pode ser melhorada e você ser abençoado. Vamos orar, entregando essa escola dominical na mão do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, estudamos a Tua palavra mais uma vez. Te louvo pela oportunidade e pela capacidade de ensinar algo para o Teu povo, para a noiva. Estou aqui a Teu serviço em função da noiva. A noiva é tão importante que o Senhor deu um professor para ela. A noiva é tão importante que o Senhor me tirou lá da Pavuna, me jogou aqui de novo em Campo Grande, por amor à noiva, para edificar a noiva, para fortalecer a noiva, para ajudar a noiva a crescer, para a noiva ser conduzida em triunfo, para a noiva ser vitoriosa nessa geração corrompida, Pai. Pai, então por amor a ela, continua fazendo ela entender, vai dando esclarecimento, o que eu não alcancei, o Teu Espírito Santo continue fazendo a obra. A mim foi confiado o ministério da palavra, ao Teu Espírito o ministério do convencimento, da explicação, da profundidade, da revelação. Ó Pai, prospere o Teu Espírito no nosso meio para aquilo que Ele foi nos enviado. Para a casa nos leve, Pai, segurança como nos trouxe. Uma tarde próspera e bem-sucedida, uma semana eficaz e de sucesso. Pai, para o sol, para a lua, abre uma rua no meio do mar para o Teu povo passar e cantar o hino da vitória do outro lado, para o louvor da Tua glória, para a glória do Teu nome e nossa alegria e vitória, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, está terminado. Paz. Deus continua abençoando a igreja. Minha irmã, Deus continua te abençoando. Muito obrigado.